A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Eu quero dar continuidade ao assunto sobre apóstolo. Se há apóstolo para os nossos dias com a autoridade como aqueles 12. Primeiro, havia duas qualificações para a pessoa ser um apóstolo. A primeira, eu vou falar aqui da primeira. Se encontra no livro de Atos 1, versículo 2 ao versículo 3, que diz assim: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então aqui está falando do Senhor Jesus. Então, o primeiro critério, a pessoa tinha que fazer parte do ministério do Senhor Jesus, desde o batismo de João até a sua ressurreição. Agora, vamos ler Atos 1, versículo 21 ao 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então esse era o primeiro critério. Aí havia dois varões. Um chamava José, chamado Becebas, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Então, um desses dois, após a morte de Judas, os apóstolos escolheram para o lugar de Judas. Aí lançou sorte e a sorte caiu sobre Matias. Mas o Senhor Jesus depois chamou, foi Paulo. Então, vocês não encontram nenhum relato de Matias nas Escrituras. Por quê? O Senhor Jesus chamou Paulo. Em Atos 9, versículos 1 ao versículo 6, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu
brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus falou para Paulo uma pergunta. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Aí Paulo faz outra pergunta ao Senhor Jesus. E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Atos 9, versículo 1 ao 6. Então, Paulo recebeu a sua comissão do Senhor Jesus. Paulo, por sua vez, também foi testemunha de Jesus ressurreto. Então, esse era o critério para ser um apóstolo. O segundo critério: o apóstolo tinha de ter recebido sua comissão apostólica diretamente de Jesus. Os 12 apóstolos originais tinham comissão direta de Jesus. Agora, vamos analisar alguns textos para a gente explicar algumas coisas aqui, certo? Primeiro, os apóstolos, em virtude de seu ofício apostólico, tinha autoridade para receber a revelação direta das palavras de Deus e escrevê-la para o uso da igreja. Isso, na verdade, foi historicamente o primeiro critério para que um documento fosse considerado na igreja primitiva como sendo parte do Novo Testamento. Esse documento tinha que vir diretamente dos apóstolos e daqueles que andaram com os apóstolos, certo? Então, esse foi o critério. Agora, hoje, o Novo Testamento menciona 3 ofícios de liderança na igreja: apóstolo, presbítero, bispo, pastores. Os 3 termos são usados nas escrituras, significando o mesmo ofício. Então, hoje, a coisa é diferente. As pessoas se intitulam: eu sou apóstolo fulano de tal, com pretexto que o apóstolo é maior do que o presbítero, que o apóstolo é maior do que o pastor, que o apóstolo é maior do que o bispo e de que o presbítero. Então, isso não existe na igreja de Deus. Na igreja primitiva, isso não existia, porque é o mesmo ofício. Por exemplo, quando o Senhor Jesus chamou os 12 discípulos, vocês vão ver ali em São Mateus 10, os discípulos no começo era chamado por Jesus por discípulo. Depois eles passaram a ser chamados pelo próprio Jesus de apóstolo. Então, a igreja primitiva não existe isso não. Isso é uma coisa feita pelo homem. Por isso, meu irmão e minha irmã, não existe apóstolo com autoridade daqueles 12 apóstolos que receberam toda a revelação de Deus e escreveram as escrituras. Após a morte do último apóstolo João, a Bíblia ela foi completada. Então, não houve mais
nenhum documento colocado nas escrituras, porque os únicos documentos válidos foi aqueles dos apóstolos que andaram com o Senhor Jesus. Então, hoje, muitas pessoas dizem assim, eu sou apóstolo fulano de tal. Por quê? Porque elas acham que elas é superior às outras pessoas. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus, em São Mateus 20, versículo 19 ao versículo 20, está escrito dessa maneira: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram, olha que coisa interessante, o discípulo se aproximou de Jesus em particular. Agora, preste atenção, certo? Eu quero ir para São Mateus 20, versículo 25 ao 27. Era aqui que eu queria ler, certo? Eu acabei lendo um versículo errado, mas era aqui que eu queria chegar. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabei que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e o que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servical, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então Jesus Cristo disse que entre os príncipes dos gentios, estes era dominado. Os que era grande exerce autoridade sobre eles, mas entre os seus apóstolos não seria assim. Aquele que quisesse ser o primeiro, quisesse ser grande, tinha que ser servo de todos. Mas hoje, muitos pastores não querem mais ser chamados de pastores, ser chamado de presbítero, até mesmo de bispo, porque eles acham que o apóstolo é superior a todos e o bispo. Então por aí diz, eu sou apóstolo fulano de tal. Então eu quero falar para você o seguinte, não existe apóstolo para os nossos dias. Se não existe apóstolo, tampouco pode existir apóstola para os nossos dias. Isso é coisa do homem. Isso não é coisa da palavra de Deus, não. A palavra apóstolo, ela tem dois significados dentro das escrituras. Um apóstolo pode ser chamada uma pessoa que for enviada pela igreja como missionário, pode ser chamado de apóstolo. Nesse sentido, ainda tem apóstolo. Mas no sentido daqueles 12 com aquela autoridade de escrever as escrituras, não existe. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Em 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 10, não, é 2 Coríntios 11, versículo 13 ao versículo 15. 2 Coríntios 11, versículo 13 ao versículo 15. Existe os falsos apóstolos, que se chamam de apóstolos. Está escrito assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigura em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o que existe em nosso meio
são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos se transfigurando em apóstolo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e esses apóstolos se transfigura em ministro de justiça, mas vai chegar o acerto de conta. Meu irmão e minha irmã, preste bem atenção. Se houvesse apóstolo para os nossos dias e apóstola, os nomes deles estariam escritos nas escrituras. Por exemplo, quando o apóstolo João teve a revelação do Apocalipse, Apocalipse 21, versículo 14, João viu, você pode ler Apocalipse 21 todo, que você vai ver que João teve uma visão da Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, ela descia do céu, certo? Então João 21:14 escreveu assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, quando a Nova Jerusalém descer para a terra, ela vai descer com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E por que não tem o nome desses apóstolos hoje? Então João viu o nome só daqueles 12 que foi comissionado pelo Senhor Jesus. Agora, em São Mateus 19, versículo 28, o Senhor Jesus disse, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então está aqui, quando Jesus Cristo voltar, que assentar no seu trono de glória, no seu trono, os apóstolos se assentará também sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meu irmão e minha irmã, não caia nesse engodo. Não existe apóstolo para os nossos dias, como aqueles 12. Só existe apóstolo como enviados. Aí sim, você pode dizer que a pessoa é um apóstolo. É interessante que todos eles, quando Paulo se refere o critério para uma pessoa ser um líder de uma igreja, de uma congregação, leia 1 Timóteo 3, leia o capítulo todo para você ver, leia Titus 1 e leia o capítulo todo. Existe um critério. Hoje a gente não vê esse critério para alguém ser líder de uma congregação. Por exemplo, eu só vou falar aqui 2 pontos que Paulo falou para Timóteo. Não deve amar o dinheiro. Agora eu te pergunto, esses apóstolos de hoje amam o dinheiro ou não? Analise você, lê esse texto aí todo, 1 Timóteo 3, leia você. Titus 1, versículo 7, nem cobiçoso de torpe ganância. Agora vê se esses homens não são gananciosos. Leia você o capítulo todo, não acredita no que eu estou falando não. Acredita no que as escrituras está falando para você. Não existe esses apóstolos em nossos dias. O que existe são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, como Paulo se refere, ali em 2 Coríntios 11, versículo 13 ao versículo 15. Agora, é interessante, né, que Paulo diz, nem ser ávidos por lucro
desonesto. Leia você 1 Timóteo 3. Agora, 1 Timóteo 3, quando se refere a presbítero, é interessante, porque presbítero, bispo, pastores, diácono, apóstolo, é o mesmo ofício, eram as mesmas pessoas. Assim como o Senhor Jesus chamou discípulo de apóstolo, também nas Escrituras aparece aqueles apóstolos ser chamado de presbítero, como em 1 Pedro 5, versículo 1. E você vai ver em Titos 1, versículo 5 ao 7, vocês vão ver em Atos 20, versículo 17 ao versículo 28, e vocês vão ver também em 1 Pedro 5, versículo 1. Eram as mesmas pessoas, mas os de hoje não. Os de hoje não querem ser pastor, não querem ser bispo, não querem ser presbítero, eles querem ser apóstolo, com pretexto que eles são maiores do que os outros, quando isso, na verdade, não tem base nas Escrituras. Isso é falso. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a todos vocês. Examine as Escrituras e vocês verão que apóstolo era só aqueles que o Senhor Jesus chamou. Não existe esses falsos apóstolos aí não, transfigurando como o próprio inimigo se transfigura em anjo de luz. Esses são obreiros fraudulentos. Já havia nos dias de Paulo esse tipo de pessoas. Examine as Escrituras para que vocês não sejam enganados. Que Deus abençoe a todos vocês e fique com Deus. Até o próximo vídeo, meu irmão.